Hoje encerramos as reflexões sobre a obra de Michael Burleigh, falando de dois dos seus mais recentes livros, Blood and Rage e Mortal Kombat. Em Blood and Rage, Michael Burleigh irá falar sobre o terrorismo. Este terrorismo que é muitas vezes visto como a ação da violência pela violência, a morte por causa do prazer perverso de destruir, a destruição vazia, nihilista. Algumas dessas ações são sem dúvida exatamente isso. Em Blood and Rage, Michael Burleigh irá nos apresentar muitos desses assassinos depravados. Um dos objetivos de Burleigh é despojar os terroristas de qualquer glamour espúrio que possa ser conferido a eles. Conferido por aquela elite liberalmente enganada que aparentemente domina a mídia e a política britânicas. Não apenas britânicas, óbvio. Contudo, os terroristas agem por motivos mais complexos do que o sadismo ou amor à violência. Burleigh chama os terroristas de moralmente insanos e acredita que o terrorismo islâmico moderno é uma ameaça existencial para toda a civilização. Em uma das melhores passagens do livro, Burleigh explica por que ele rejeita o termo islamofascista. Burleigh relembra que há um componente básico no fascismo que está ausente no ideário islâmico. Este componente é o nacionalismo. Os terroristas islâmicos enxergam sua missão, sua causa, como internacional, mundial, independente e muitas vezes indo contra os estados nacionais que, paradoxalmente, muitas vezes patrocinam esses grupos. Em outro ponto delicado do livro, ele irá distinguir cuidadosamente o islamismo, a tentativa através de meios políticos e o proselitismo para islamizar o Estado, e o jihad salafismo, isto é, a ideologia específica que está por trás da violência desses atos brutais, selvagens. O porta-voz da Al-Qaeda, que após os atentados em Madrid em 2004, disse ao Ocidente: "Vocês amam a vida e nós amamos a morte", articulou uma verdade que devemos relembrar sempre. Eis aí a distorcida moral do terror em toda a sua transparência. É claro, no livro de Michael Burleigh, que a morte sempre foi o trunfo do terrorista. Não são apenas os assassinatos direcionados, assassinatos em massa indiscriminados e aleatórios que espalham o medo. O que espalha o terror é esta obsessão pela morte, pelo martírio esvaziado de sentido, pelo sacrifício distorcido que se espalha como a peste. A paixão pela própria aniquilação. Eis o estranho, eis o perturbador. Este suicídio existencial é a verdadeira ameaça para a civilização, mas Burleigh, no entanto, termina com uma nota positiva. Ele vai sugerir várias coisas que podemos fazer para minimizar as ações e os discursos terroristas. Primeiro, que paremos de identificar no Ocidente estados repressivos, como se vivêssemos sob ditaduras monstruosas. É preciso resgatar e defender nossa superioridade civilizacional. É preciso promover a democracia, ainda que com suas falhas e problemas, e encorajar um verdadeiro diálogo entre culturas ocidentais e islâmicas. Mas para tal, é necessário resgatar nosso senso moral. Mortal Kombat ou Um Epílogo Moral. É neste livro, sobre a Segunda Guerra Mundial, que Michael Burleigh vai mostrar que em meio ao caos e à selvageria, assolados pela desesperança e pelo horror, ainda nos cabe a decisão última, ainda nos cabe uma escolha moral. Burleigh vai falar aqui sobre o sentimento moral predominante de sociedades inteiras e suas lideranças à época da Segunda Guerra Mundial, e vai mostrar como existem mudanças na moral de acordo com o impacto da ideologia e da guerra total. E ele vai mostrar também como indivíduos que não eram tão rigorosos quanto os filósofos profissionais em relação à moral, tinham que fazer as suas escolhas em circunstâncias difíceis de imaginar. Em seu livro, que podemos chamar de uma pesquisa moral da Segunda Guerra Mundial,
Ele não sugere nenhuma equivalência ética entre as democracias e as ditaduras. Ele despreza aqueles que tentam equiparar Auschwitz e Hiroshima. Enquanto os judeus não representavam nenhuma ameaça para a Alemanha, a bomba atômica era usada contra um inimigo que não só lutava, mas, um ponto raramente comentado, matava mais de 100 mil trabalhadores asiáticos a cada mês. Não, o que Bourdieu faz é traçar o sentimento moral predominante na época, nos estados e nas sociedades. Seu livro é um mapa moral, não uma bússola moral. O livro vai de Munique a Nuremberg, através de Auschwitz, Cassino, Stalingrado, Guadalcanal, Dresden, Hiroshima. Bourdieu revela e mostra quase todos os meios que os homens encontraram de se matar. Mais além, a depredação, a barbárie, a mutilação, a eliminação, todo o espectro da desumanidade do homem para com o homem. Um capítulo em especial chama atenção. Em Inimigos Fraternos, ele considera o comunismo e o nazismo e seus respectivos partidos e sistemas, homens e medidas, observando que, em ambos os credos políticos, categorias inteiras de pessoas foram removidas da órbita da obrigação moral recíproca através do uso de estereótipos atrozes que converteram os indivíduos em membros de categorias demonizadas. Ambos os partidos totalitários usavam imagens zoomórficas para associar seus oponentes, com insetos, ratos, baratas e outros tipos de vermes. Mas era a capacidade de substituir categorias por indivíduos que eram especialmente perniciosos. E eis a grande força do livro, que escapou à maioria de seus críticos. Bourdieu vai mostrar, de forma pujante, visceral, que os fundamentos dos maiores horrores perpetrados no século XX nasceram dentro do coração dos homens, articulou-se em conversas de pé de ouvido em bares e mesas de família e terminaram na construção de campos de concentração metódicos, eficientes e precisos em sua brutalidade. Mas Bourdieu não acredita na banalidade do mal. Referindo-se a Adolf Eichmann, isso implica que aqueles envolvidos na solução final eram empregados sem imaginação. Não é verdade. A bem da verdade, Eichmann era um bandido e um burocrata que gritava aos judeus: "Porco, fique de pé contra a parede quando você me dirige." Além disso, Bourdieu nos lembra, o Holocausto não foi apenas um processo de homicídio industrializado. Milhões de judeus foram assassinados por homens a poucos metros de distância deles. Quase ninguém era obrigado a matar ou a punir, já que, como testemunhou um membro da SS, sempre existiram voluntários suficientes. A explicação para isso, argumenta Bourdieu, era que os perpetradores mantiveram uma sensação de moralidade. Vítimas de uma crença pseudocientífica na desigualdade das raças humanas, eles se sentiram envolvidos em uma missão histórica para purgar o mundo do Untermenschen. A ameaça existencial do nazismo, como diz Bourdieu, é uma ameaça ao espírito humano como um todo. E nossa civilização deveria culminar com essa abnegação de tudo decente, humano ou alegre em nossa condição? Deveríamos ceder diante desta enorme barbaridade pseudocientífica? Os nazistas tentaram, fundamentalmente, alterar a compreensão moral da humanidade. Eles fizeram isso localizando sua depredação assassina além da lei, mas dentro de um quadro moral distorcido que definiu sua violência purificadora como necessária e justa. E lembremos-nos de que Eric Voegelin vai identificar em Hitler não um líder excepcional. Hitler é justamente a expressão ideal dos anseios de um povo que se lançou nos mares da mediocridade e da loucura pseudocientífica. E esta ameaça ao espírito humano continua a nos assombrar, a agir. Ela permanece viva. Continua em busca do seu utópico paraíso terreno. A ditadura do proletariado, o grande califado, a nova ordem mundial. Se prestarmos atenção, veremos nesses movimentos os mesmos mecanismos de ação e intimidação. Todos focam na destruição do indivíduo, na dissolução da família, no esvaziamento da fé, na destruição do sentido da vida. E Bourdieu, com seu livro, nos mostra que combater essas ameaças é um ato moral, um ato que se dá não apenas nos grandes momentos da história, mas especialmente nas pequenas ações do dia a dia.